O que realmente aconteceu no Distrito 9? Será que o Christopher realmente pretendia curar o Wyckoff no final do filme? Mano, na real, hoje eu vou te provar que aquilo era uma declaração de guerra e o próprio diretor confirmou isso. Fala, meu querido, beleza? Eu sou o Gabriel e assim como você, eu também sou fã do Distrito 9, tá? E nem acredito que faz mais de uma década, né, que esse filme foi lançado. O fato é que o filme acabou deixando várias pontas soltas e é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Então presta bastante atenção e bora pro vídeo. Pra você entender o final, a gente precisa voltar um pouco e olhar com calma pra cena em que o Wyckoff acha aquele cilindro escondido na cabana. Muita gente que assiste de forma mais desatenta acha que aquele fluido negro era só um combustível espacial comum, tipo uma gasolina alienígena que deu errado. Mas se você observar de perto as cenas que mostram a tecnologia dos Prawns ou do Polipqua, que é o nome real da raça deles, você vai notar uma coisa assustadora. Toda a tecnologia deles é baseada em genética. Lembra daquelas armas brilhando e atirando só na mão deles? Elas funcionam lendo o DNA de quem está segurando, ou seja, genética. Isso significa que aquele fluido negro da cabana não era só energia, ele era uma essência viva. O Christopher passou 20 anos garimpando lixo, destilando peças da nave para poder conseguir cada gota daquele material. Quando o Wyckoff comete o erro de mexer no cilindro e toma aquele jato de líquido direto no rosto, a câmera foca no desespero dele por um motivo. O fluido não infectou ele como se fosse uma doença. Ele fez exatamente o que foi programado para fazer. Ele reescreveu o código genético do hospedeiro para se adaptar à tecnologia da nave. É por isso que nas cenas seguintes a gente vê aquele terror todo, né? Ele perdendo os dentes, perdendo as unhas, vomitando escuro. O corpo dele não estava morrendo, ele estava se transformando na marra, adaptando uma anatomia humana comum para uma estrutura alienígena preparada para pilotar naves e atirar. Agora guarda essa informação e puxa na memória a cena final do filme. Sabe aquela em que o módulo de comando finalmente sobe em direção à nave-mãe gigante do céu, sabe, em Johannesburgo? O Christopher e o filho dele conseguem escapar, o Wyckoff fica para trás arrebentado no chão, depois de bater de frente com os mercenários e destruir aquele traje robótico da MNU. O documentário falso que costura o filme inteiro termina falando que o setor 9 foi demolido e que os alienígenas foram jogados num lugar chamado setor 10, né? Um campo de concentração ainda maior e mais isolado. Mas a última cena de todas é a que quebra o coração de qualquer um. O documentário corta e a gente vê um alien comum no meio da sujeira do acampamento fazendo uma flor de metal usando lixo. Logo em seguida a cena mostra a esposa do Wyckoff achando essa exata flor na porta de casa. É aqui que você precisa conectar os pontos que o diretor deixou jogados na tela. Pensa comigo sobre o peso do que a gente tá vendo ali. Fisicamente o Wyckoff perdeu totalmente a guerra, né? Ele virou um Prawn completo. Ele não tem mais pele, ele tem aquela carapaça dura, tem em média uns 2 metros de altura e o peso estrutural de um alienígena, mas a mente dele não apagou. A existência daquela flor de metal prova que o cérebro do Wyckoff manteve as memórias intactas. Ele ainda ama a esposa, ele ainda tem a consciência humana presa dentro de um corpo que a sociedade inteira tem nojo. Ele está perfeitamente consciente da própria tragédia e isso responde uma das maiores dúvidas de quem assiste. Ele perdeu a humanidade? Não, ele só perdeu a casca humana dele. Aí você vai lá e me pergunta, tá Gabriel, mas se o Wyckoff tem a mente dele, por que a empresa simplesmente não invadiu o setor 10, capturou o cara de novo e continuou as experiências? E a resposta é simples, mano. A MNU é a empresa mais gananciosa desse planeta. Você acha mesmo que eles iam deixar de lado o único cara que conseguiu misturar o DNA e disparar aquelas armas que valem bilhões de dólares? A MNU continuou procurando o Wyckoff o tempo todo. Só que imagina a cena do novo setor 10. São 2 milhões e 500 mil alienígenas vivendo amontoados. Todos eles são incrivelmente parecidos para os olhos humanos, e agora o Wyckoff é um deles por completo. Ele não tá mais usando aquele colete amarelo de humano com um braço gigante chamando atenção, ele é idêntico aos outros. Como eles iriam simplesmente invadir e caçar um Prawn em específico, que é exatamente igual aos outros, né? Não dá, mano. E tem um detalhe também, o Wyckoff conhece as táticas da MNU, porque ele coordenava os despejos, né? Ele sabe como burlar os informantes, sabe os horários de patrulha, ele está usando todo o treinamento da empresa contra ela mesma para sobreviver abaixo, né? Quieto no meio da multidão. Mas agora a gente precisa olhar para o céu. Lembra da cena marcante do Christopher entrando no módulo e deixando a promessa final, né? 3 anos eu volto. Essa frase levanta as duas teorias mais insanas e fundamentais que a gente tem sobre o que vai acontecer com a Terra nesse universo. E eu sempre me perguntei, o que exatamente o Christopher encontrou quando chegou no planeta natal dele? Para responder isso, você precisa entender o que a gente viu durante o filme sobre a sociedade deles. Lembra das cenas dos aliens trocando armas super avançadas por latas de ração?
ração de gato, deixando os próprios ovos no meio do esgoto? O diretor Neil Blomkamp já comentou que a raça dos Proms funciona como uma colmeia de insetos, tipo abelhas ou formigas. Eles têm castas divididas. Aquela nave gigantesca que parou em cima da cidade era basicamente um cargueiro de trabalhadores braçais, sabe, operários básicos. A liderança da nave provavelmente morreu. Lembra que eu expliquei no último vídeo? É por isso que os alienígenas na Terra parecem tão perdidos e desorganizados. Eles perderam a rainha e os generais. Eles não sabem viver sem receber ordens. Só que se você prestar atenção nas atitudes do Christopher, fica muito claro que ele é diferente. Ele veste um colete diferente, ele entende a química do fluido para poder reativar o módulo de fuga, ele acessa os computadores de navegação, ele planeja o futuro. O Christopher claramente pertence a uma casta superior. Talvez um piloto militar, um cientista focado ou um oficial. Quando ele cruza a atmosfera e ativa os motores da nave-mãe nas cenas finais, ele não tá só fugindo, ele tá voltando pro centro de comando do império dele. E aí nós chegamos na teoria mais sombria do que acontece no final. Imagina a cena. O Christopher chega no planeta dele, ele consegue a reunião com o alto comando alienígena, eles perguntam o que aconteceu com o cargueiro que sumiu. E ele vai ter que explicar, né? Ele vai falar que a liderança morreu. Mas pior que isso, ele vai ter que contar exatamente o que a humanidade fez com os sobreviventes. E é aqui que fica interessante. Lembra daquela cena pesadíssima em que o Christopher entra escondido nos laboratórios secretos da MN1 no subsolo? Ele viu aquilo com os próprios olhos. Ele viu os irmãos de raça dele sendo abertos vivos em macas sujas. Ele viu os corpos pendurados e queimados. Ele viu os humanos tentando usar os próprios filhos deles como alvo de stand de tiro. Ele viu que a humanidade pegou uma raça inteira e jogou numa miséria desumana, sabe? Só para poder tentar roubar o funcionamento das armas deles. Você acha mesmo que o conselho militar desses alienígenas, com tecnologia suficiente para cruzar galáxias e rifles que conseguem desintegrar um porco inteiro em segundos, vão ouvir a história do Christopher e mandar uma navinha médica com bandeira branca para resgatar o Wicos? Cara, meu parceiro, sem chance. A chance de o Christopher voltar para a Terra trazendo uma reversão genética pro Wicos existe, isso eu acredito. Até porque o próprio filme deixa claro que a nave tem aparelhos médicos para isso. Mas o Christopher com certeza não vai voltar sozinho. A promessa de voltar em 3 anos não é uma missão de resgate pacífica, é uma promessa de guerra. O Christopher vai voltar para arrancar o povo dele do setor 10 e limpar a cidade de Jonesburgo do mapa, usando as armas pesadas de verdade que não vieram naquele cargueiro. Mas eu vou colocar uma outra possibilidade na mesa que muda completamente como a gente vê o Wicos agora. E se o Christopher tentou pedir ajuda e não conseguiu? A gente não sabe como funciona a política deles lá, né? Imagina a cena dele chegando no conselho, reportando toda a tortura, né, que aconteceu lá, e os líderes simplesmente dizendo que não vale a pena gastar recursos militares por causa de um bando de operários descartáveis. O Christopher ficaria preso no próprio planeta sem poder fazer nada, certo? Se essa teoria for real, o Wicos foi abandonado para sempre. Ele vai ter que viver as próximas décadas preso naquele chão de terra do setor 10. Só que aí tem um porém. Lembra que eu te falei que ele tem a mente humana e o treinamento da MNU? Pois então, os alienígenas ali no lixo estão perdidos, só apanhando das gangues humanas locais porque não tem um líder nato, até agora. Porque agora eles têm o Wicos. Eles têm um cara com treinamento tático humano, que sabe como os mercenários pensam, preso dentro de um corpo blindado e super forte. O Wicos pode muito bem começar a organizar essas criaturas aos poucos, ensinar tudo o que ele sabe sobre a MNU e inclusive como os humanos pensam e agem, né? Ele tem os motivos, tem a dor nas costas e sabe o ponto fraco da MNU. O final que a gente assiste com ele montando a flor de lixo na maior tristeza pode ser só o começo do luto dele. Com o tempo, essa tristeza pode virar um ódio imenso pela empresa que destruiu a vida dele e roubou a esposa dele. O Wicos pode ser o cara que vai liderar a rebelião do setor 10, causando a queda da MNU de dentro pra fora, sem precisar de alienígena nenhum vindo do espaço. A gente precisa considerar também o tempo que passou, né? A promessa do filme foi de 3 anos. Isso já expirou faz muito tempo, tanto aqui na vida real quanto lá no universo da obra. E se a gente por um acaso imaginar que o Christopher já voltou pra Terra, mas de um jeito mais furtivo, sabe? Pensa bem, a MNU é uma corporação trilionária. Eles tiveram anos para recolher as armas que ficaram para trás, né? O traje robô, os restos do módulo de fuga. A essa altura do campeonato, a MNU já deve ter copiado a tecnologia e a Terra já deve estar armada até os dentes esperando esse resgate. Se essa guerra já estiver estourando no fundo dos panos, olha a sinuca de bico que o Wicos se meteu. De que lado ele vai lutar? Por dentro, ele é um humano, né? Com memórias humanas e apaixonado por uma mulher de Jonesburgo. Mas fisicamente, ele é o inimigo. Ele é caçado igual bicho nas ruas e ele viu os laboratórios
laboratório de tortura dos humanos. Se você olhar bem as atitudes do Ickles ao longo do filme, ele nunca foi um super-herói, né? Ele mentia, ele jogava sujo, ele queria se salvar e fugir sozinho o tempo todo. Ele só resolveu ajudar o Christopher ali no tiroteio final porque percebeu que a MNU ia matar ele de qualquer jeito. Se os alienígenas invadirem amanhã soltando raio na cidade, você acha que o Ickles iria tentar proteger os humanos? Cara, eu duvido muito. Eu aposto que ele seria o primeiro a mostrar o caminho pro Christopher explodir o prédio principal da MNU. Tá, agora eu quero que você acompanhe meu raciocínio. Lembra que a gente falou que a sociedade deles é como uma colmeia e funciona por castas? Na natureza, o que transforma uma abelha operária comum em uma abelha rainha? Uma comida especial, né? A geleia real. Agora pensa de onde o Christopher tirou aquele fluido negro. Ele destilou aquilo escavando exclusivamente as peças do módulo de comando da nave. Aquele fluido não era só combustível para motor, ele era a geleia real dos alienígenas. Ele carregava a genética pura da casta de generais e comandantes. Quando o Ickles tomou aquele banho de fluido, né, o organismo dele não se transformou num operário comum que ficava revirando lixo e comendo ração de gato. Ele foi promovido de casta. A prova visual disso tá no grande tiroteio final. O Ickles consegue pilotar o traje robô militar com perfeição e acessar os painéis de controle do módulo de comando de forma totalmente instintiva. Os alienígenas normais passaram 20 anos vivendo no meio daquelas mesmas peças de tecnologia e nenhum deles conseguiu ligar um robô daqueles, simplesmente porque eles são operários, não foram criados para isso. O Ickles conseguiu porque o fluido deu a ele o DNA de um comandante de alto escalão. Isso quer dizer que, geneticamente falando, o Ickles não é só mais um coitado perdido lá no setor 10, ele pode ser o novo general de 2,5 milhões de criaturas. No dia que ele perceber esse detalhe e der a primeira ordem direta para aquele povo, o campo de concentração inteiro vai obedecer ele sem questionar. E aí, meu amigo, a humanidade vai ter um problema local muito mais violento do que qualquer frota voltando do espaço. E pensando bem, agora faz mais sentido ainda ele liderar uma provável rebelião, porque além de ter os conhecimentos e memórias dos humanos, ele agora tem literalmente o DNA de um comandante Prom em suas veias. Já deixa o like e se inscreve no canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!